Agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com o foco nas medidas de kurtose. O que é uma medida de kurtose? A medida de kurtose, tá? Ela vai mostrar o quanto a curva é achatada, tá? Ou melhor dizendo, o grau de achatamento dessa curva aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, por exemplo, nesse slide ela está um pouquinho mais suave, tá? E aqui ela está mais baixa, tá? Então olhe bem, nós vamos... então a kurtose, ela mede o grau de achatamento na distribuição de valores, tá? De uma tabela de distribuição de frequência, tá? E nós temos aí, tá? Os dados aí, tá? Em torno da moda. Então, nós vamos observar os valores dessa série em torno da moda, tá? E classificar esses valores aí de acordo, tá? Com 3 categorias aí. Então, o primeiro caso, que os dados estão fortemente concentrados em torno da moda. Então, nós temos aqui o eixo X, tá? Que é o XI aqui, ele é formado pelos valores de XI, que estão fazendo parte de uma determinada distribuição de dados, uma distribuição de frequências, tá? E nós vamos ver o quanto, em relação à moda, vai ter o achatamento, tá? Referente à distribuição desses dados. Então, olhem bem, no primeiro caso que nós temos, os dados eles estão fortemente concentrados em torno da moda, o que faria com que a curva de frequência seja bastante afilada. Afilada, que ela tem esse pico aqui mais elevado, tá? Então, nesse caso, a curva é denominada leptocúrtica, tá? Então, essa é a classificação desse tipo de curva aqui, tá? De acordo com a kurtose. O segundo caso, os dados estão razoavelmente concentrados em torno da moda. Então, nós temos a mesma tabela, tá? Então, nós temos a moda e aqui a frequência, tá? Então, olhem bem. Aqui, como ela é razoável, tá? Esses dados se encontram aí com um razoável grau de concentração em torno da moda. Então, isso faz com que a curva de frequência seja também razoavelmente afilada. Ou seja, essa curva razoavelmente afilada é a curva, ela também é denominada de curva padrão. Então, aqui a curva é denominada também com um nome, tá? Com essa denominação mesocúrtica. E a terceira situação, nós temos em que os dados estão fracamente concentrados em torno da moda, o que faria com que essa curva seja fracamente afilada, ou seja, ela é mais rebaixada aqui, mais suave, tá? Então, nesse caso, a curva ela é denominada platicúrtica. Então, nós temos 3 situações. Então, nós temos a leptocúrtica, a mesocúrtica e a platicúrtica. Então, aqui nós temos, na sequência, a medida de kurtose, tá? Para classificar os tipos de curvas com respeito ao afilamento aí, ou achatamento da sua área central. Então, uma delas, que é o coeficiente de kurtose para a população, e também nós temos o coeficiente de kurtose para a amostra. A fórmula do coeficiente de kurtose é igual ao somatório de xi, são os valores aí da distribuição, menos a média aritmética, isso tudo elevado à quarta, vezes a frequência absoluta de cada uma das classes, que é a FI, dividido
pelo somatório das frequências absolutas, né? E ainda dividido pelo desvio padrão elevado à quarta. E por último, nós subtraímos 3. Então, esse é o coeficiente de curtose para dados populacionais. E também nós temos aí o coeficiente de curtose para dados amostrais. Para dados amostrais é a mesma fórmula, com a diferença em que nós vamos utilizar aqui o S elevado à quarta, tá? Ou seja, o desvio padrão amostral elevado à quarta. Então, aqui a classificação é feita em 3 vertentes aí, tá? A primeira, se K é igual a 0, a distribuição é mesocúrtica. Ou seja, é a distribuição, tá, que se refere à curva normal. Nesse caso aqui, se K for maior do que 0, nós temos uma distribuição leptocúrtica, tá? É aquela distribuição mais afilada, que ela tem a moda, né, em relação à moda, ela possui a maior frequência. E se K for menor do que 0, a distribuição é platicúrtica, ou seja, é aquela curva, tá, que representa a distribuição aí de uma forma mais achatada.